Você sabe o que é um briefing? Para que ele serve? E o quanto de dinheiro você está jogando fora por não utilizá-lo perfeitamente? Fica comigo então que a gente vai debater esse assunto agora. Ricardo, por que falar de briefing? O que é isso? Cara, muito simples, muito simples. Bom, eu tô aqui para explicar isso para vocês da forma como eu compreendo. E aqui na minha frente já está a minha colinha. É óbvio, eu vou olhar para baixo e tem a minha colinha, porque eu não quero esquecer de nenhum ponto. Eu tenho um problema de memória muito sério. Eu digo que eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança. Então, vamos lá. Eu, vocês e a minha colinha. Mas, Ricardo, o que é um briefing, afinal? Vamos reduzir de uma forma bem porca, bem simples. É assim, briefing é a entrevista que você faz com o seu cliente para entender as reais necessidades dele em relação àquilo que ele te pede. Ok? E como é que a gente faz isso, cara? Como é que a gente faz esse entendimento das necessidades? É o seguinte, eu vou ter que fazer essa entrevista com esse cliente, tá? Para basicamente coletar dados, ok? E alinhar as expectativas dele em relação ao que eu vou entregar. Dentro disso, eu separei para vocês, deixa eu ver se dá para mostrar aqui rapidinho, ó, vou ficar do lado e vou mostrar a tela aqui. Eu separei para vocês 7 passos, tá? 7 passos para o desenvolvimento de sites do briefing até a entrega do trabalho, ok? A gente vai abordar só briefing? Não, a gente vai abordar um monte de coisa aqui dentro, ok? Mas o primeiro passo é o briefing. E, como eu disse, ele é para coletar informações do cliente. E o primeiro ponto, cara, tem muita gente por aí prestando serviço e entregando um questionário online, às vezes um questionário lá, um formulário do Google Forms, ou mandam um PDF, ou... Cara, é legal? Não é muito. Para que servem esses formulários e esses PDFs que dá para preencher? Apenas para pegar referências que não precisam ser debatidas durante o briefing. Ok? Você pode até mandar isso para o cliente, para você já ter alguma informação em mãos, para você analisar, entender um pouco, e aí depois você marca essa entrevista e debate esses pontos com o cliente. Dá para fazer ao contrário, Ricardo? Dá para fazer ao contrário. Às vezes eu faço isso. Eu entro numa reunião com o cliente, vou discutindo, até porque eu já tenho mais ou menos essa estrutura de briefing que eu uso na minha mente, vou discutindo com ele, e depois eu acordo com ele o seguinte, olha, vou te mandar um resumo do que a gente conversou, mas junto vou te mandar um PDF para você preencher, ou vou te mandar um link de um formulário do Google para você preencher com algumas informações que nós não abordamos e algumas informações que você vai me passar para reforçar o que você me disse. Mas a entrevista, a conversa, ela não pode ser deixada de lado. Então, o briefing em diálogo direto com o cliente é importantíssimo, tá? Mas vamos voltar aqui para os nossos pontos. O primeiro ponto do passo 1 vai ser entender perfeitamente quais serviços ou produtos o meu cliente oferece para o cliente dele, ok? Para isso, a gente vai se atentar em algumas observações internas para nós, tá? Vamos lá, eu estou colocando aqui como nós, prestadores de serviço de desenvolvimento de site. Então, quando eu estou entrevistando o cara e estou entendendo quais são os produtos e serviços, eu tenho que ver o que eu vou ter de trabalho, o que eu vou ter de problema na execução. Então, durante a entrevista, eu tenho que me atentar para quê? Esse cliente, para esses produtos ou serviços, ele já tem imagens prontas para eu usar?
Essas imagens que ele tem estão em boa qualidade? Eu preciso pedir isso para ele? Eu vou ter que buscar isso em bancos de imagem? Será que, pela minha experiência, eu vou encontrar esse tipo de imagem em bancos gratuitos? Será que eu vou ter que optar por bancos pagos? Eu vou repassar esse custo para o meu cliente de forma declarada? Ou eu vou embutir isso no valor da minha proposta? Como é que eu vou trabalhar com isso? Então, durante essa primeira entrevista, em que você vai descobrindo quais são os produtos e serviços, cara, já vai pensando nos problemas que você pode ter. E esse é um deles, ok? O segundo, informações documentais. O que é isso? Textos técnicos, informações de orientação de uso de produto, tá? Isso são termos técnicos. Digamos que você vai desenvolver um site para uma indústria que produz, sei lá, cara, produz esse troço aqui, tripé. Tá? E aí você precisa saber se junto no site você vai precisar de um manual de instruções, termos técnicos de que material é feito, de como se procede a montagem, de quanto peso ele suporta. Então, assim, você já tem que pensar, dependendo do produto e do serviço, se serão necessários textos técnicos, informações documentais. Meu cliente já tem isso? Não tem? Eu tenho que questionar isso para ele. Porque se ele não tem, quem vai produzir? Eu não entendo nada do produto dele. Eu não entendo nada do serviço dele ainda. Estou começando as minhas entrevistas. Quem é a pessoa mais indicada para levantar todas essas informações? É o cliente. Ele vai fazer? Ele tem equipe para fazer? Cara, são perguntas que parecem chatas, mas nada pode ser deixado de fora, ok? Senão você vai ter dor de cabeça. E, por último, a aprovação social, a autoridade, dependendo do produto ou serviço, eu vou me preocupar com isso. Esse meu cliente já é conhecido? Eu preciso de uma construção mais focada nele? Ou o produto é conhecido? É um desenvolvimento focado só no produto? De todos os produtos que ele tem um produto que é muito conhecido que pode levar o restante por arrasto? Então eu preciso saber qual é a forma em que eu vou alinhar o meu pensamento para começar isso, ok? Então, isso é basicamente o primeiro ponto, ok? Do nosso primeiro passo. Isso é só o primeiro ponto do primeiro passo, que é entender quais são os serviços e produtos e o que eu posso ter de problema na frente. O que eu preciso levantar com esse cliente de dados, fotos, textos e tudo mais. Ok? Beleza! O segundo ponto é tempo de mercado. Ah, Ricardo, para que entender isso? Porque isso tudo pode virar argumento dentro do meu layout. Toda informação desse meu cliente pode se tornar um ponto de decisão dentro do meu layout. Ah, Ricardo, mas eu só vou layoutar, eu não sou copywriter, eu não escrevo, eu não isso. Cara, se você ainda pensa que a prestação de serviço, o desenvolvimento de site, o designer, ele está isolado de todo o restante, sinto muito, mas tu vai se afundar na lama, tá? Então, essa dupla, mesmo que o cara tenha um copywriter, ou que você tenha um parceiro que seja copywriter, o cara que vai escrever os textos, toda a informação é você quem está levantando agora durante o briefing com o cliente. Então você tem que questionar tudo. E tempo de mercado é um. E dentro desse tempo de mercado, você tenta colher experiências positivas e experiências negativas com fornecedores, clientes dele, se ele tem algum tipo de publicação na mídia, se ele já foi citado bem ou mal, tudo, cara, levanta tudo. Porque qualquer coisa que possa se tornar um problema, uma dor, uma reclamação de algum cliente, isso pode ser trazido para o seu layout
como quebra de objeção. Então, tempo de mercado e experiência tem que ser levantado durante o briefing. Próximo. Posicionamento de mercado. Como assim, Ricardo? Como ele se coloca nesse mercado? Quais são seus concorrentes? Ele é solucionador de que exatamente dentro daquela gama de produtos que ele está oferecendo ou serviços? Tá? Então, como ele é visto, como ele se posiciona nesse mercado? Ele já tem presença no digital? Não tem? Levanta tudo, ok? Próximo item, concorrentes. Eu já abordei aqui, né? Já citei os concorrentes, mas, cara, extrai dele. Quem são seus concorrentes? Reais. Às vezes eu acho que o meu concorrente é uma pessoa muito maior do que eu. Ele não é meu concorrente. Meu concorrente são os meus próximos, tá? Pensa como sendo um degrau, tá? Uma escada. Então, se eu estou no meio da escada, os meus próximos são os que estão no mesmo nível, mesmo degrau. Os que estão 2 degraus, né, acima, ou 2 abaixo. O cara que está lá 5, 6, 7 acima não é meu concorrente ainda. Eu quero chegar lá. Os que estão 6, 7, 8 abaixo, 5 abaixo, já não são mais meus concorrentes. Eu já passei. Ok? Eles estão brigando por outra fatia do mercado. Não estão ali na minha área. Então, meu cliente, quem são os concorrentes? Ah, fulano. Não, cara, peraí. Esse cara é uma multinacional gigante e tal. Peraí, quem são os seus concorrentes? Ok? E aí você vai entendendo a autovisão deles, do seu cliente. Beleza? E, claro, você vai levantar aí, para que isso também? Para você investigar o que esses concorrentes estão fazendo, o que tem de legal, o que tem de ruim nos sites, nas comunicações que eles utilizam para alcançar o público deles. E o que for ruim lá, você vai trazer forte aqui. O que for forte lá, você tenta encontrar uma diferença no seu cliente durante o briefing para torná-lo mais atrativo. Beleza? Então, análise de concorrentes. Pontos fortes e fracos. E aí a gente tem até uma coisa chamada análise SWOT, que é muito interessante de se trabalhar, tá? com o seu cliente. Se ele nunca fez, se ele não tem, oriente, mostre como é que faz. Se você não sabe, então fica a dica. Se não sabe, comenta aí. Bota aqui embaixo, Ricardo, não sei como é que faz análise SWOT. Eu gravo um vídeo só sobre análise SWOT pra gente. Beleza? Eu incluo nessa sequência. Eu tenho 7 pontos ali, eu incluo a análise SWOT ali dentro e gravo um outro vídeo. Ok? E se isso aqui já está te ajudando, não esquece, clica aí no seguir. Me segue, cara. Senão, poxa, o que custa? Só clica aí no segue. Vai clicar no segue, clica no sininho para ser notificado, porque senão, se você não me seguir e não clicar no sininho para ser notificado, essa plataforma aqui, o YouTube, não vai te avisar quando eu lançar os próximos vídeos sobre esse assunto e outros assuntos do marketing digital. Mas então, me segue, clica no sininho, comenta e manda o link desse vídeo para alguém que você acredita que precisa dessas informações. Legal? Então, volta, vamos lá. Pontos fortes e fracos. Ensina o seu cliente a fazer uma análise SWOT. Se não sabe, comenta aqui que não sabe, que eu te ensino como é que faz uma análise SWOT. Quais são os pontos fortes internos? Quais são as ameaças externas? Quais são os pontos fracos meus em relação ao meu mercado? Ok? Isso tem que ser levantado. Próximo ponto, Ricardo, na sua colinha. O público. E dentro de público, por que público? Quem é o público? Será que ele sabe exatamente? Quer ver? Para quem você vende? Quem é seu público? Ah, são homens e mulheres de 18 aos 88. Porra, peraí. Está muito amplo. Sabe? Está muito amplo. Não é assim. Não é assim. E aí começa, se a pessoa ainda não entende bem disso, começa
você tem que começar a incutir nela a mentalidade de persona. E não só de público-alvo. Ah, Ricardo, e qual é a diferença de público-alvo para persona? Público-alvo é uma coisa mais abrangente. Persona é uma pessoa falsa que retém a maioria das características dos compradores reais. Ok? Então, é muito mais trabalhoso você desenhar uma persona do que traçar um público-alvo. Público-alvo amplo, persona específica. Como é que a gente ajuda o cliente a desenhar essa persona para ajudar a gente a desenvolver o layout? Cara, pega aí seus 10 melhores clientes e vamos encontrar as características em comum. Qual a idade? É casado ou não é? Tem filho ou não tem? Qual o tipo de música que curte? Pratica esporte ou não pratica? Cara, levanta todos os dados demográficos, de gostos pessoais, tudo que você puder imaginar que define. Pensa assim, como eu me descreveria, quem sou eu, como eu sou. Cara, você tem que conseguir desenhar junto com o seu cliente as personas do produto ou serviço que ele oferece. Por conta disso, não é raro a gente encontrar páginas totalmente diferentes de uma mesma empresa para cada produto que ela oferece. Porque cada produto vai ter a sua persona. Então, cores específicas, forma de comunicar específico. E é isso que a gente vai conseguir com o levantamento do público. Informação para saber o tipo de linguagem visual e textual que a gente vai usar no site. Porque, lembra, tem uma frase que eu gosto muito, não lembro agora o nome da pessoa que falou, mas é de um canal de UX, eu vi isso nesse canal de UX. Não, acho que também não é dele a frase, ele tem um quadro lá, é de outra pessoa, mas a frase é a seguinte: o design não é para o designer, é para outra pessoa. E essa outra pessoa, no meu entender, também não é o meu cliente, é o cliente dele. Então tudo que eu estou projetando não é para me agradar, não é para agradar o meu cliente, é para fazer a comunicação ser eficiente lá no cliente dele. Aí o serviço do designer foi bem feito. Beleza? Então, entender o público faz a gente saber, entender como deve ser a nossa linha de comunicação visual e textual. Beleza? E com isso, óbvio, a gente vai gerar empatia em quem está visitando o site, vai saber como cativar essa pessoa, porque a gente vai estar falando a língua dela. Ok? Próximo ponto, penúltimo ponto do informações do cliente, que é o nosso passo 1 do nosso briefing. Quais são os objetivos do meu cliente com esse site? Parece idiota perguntar isso, mas não é. Muitas vezes, esse meu cliente que está me contratando para desenvolver um site acha que o objetivo dele é tá? Pensa que o site vai trabalhar de uma determinada forma e no final das conversas iniciais a gente descobre que não é bem assim. Então, é entender perfeitamente o objetivo. Meu objetivo é vender. Como? Online? Vai chamar no WhatsApp? Vai mandar e-mail? Vai ter um catálogo? Não vai ter um catálogo? É venda online? Não é venda online? É venda de um curso? É captação de um lead? É venda direta que manda para a página de venda? Cada opção dessa vai mudar significativamente a forma como eu vou desenvolver esse trabalho. Então, tenha uma boa conversa a respeito dos objetivos. E isso vai servir também para alinhar as expectativas. Para depois o cara não falar para você assim: poxa, te paguei aquele dinheiro e o site não está funcionando. Porque não houve um bom alinhamento de objetivo. E o último ponto desse vídeo de hoje vou até ler, ó. Quais são as queixas sobre o site, se é que já existe um site, tá? Então, assim, aqui a gente tem que pensar: o meu trabalho é um site do zero, o meu trabalho é remodelação de um site. Se for de um site zero modelo,
não tem nada anterior ao que a gente vai desenvolver, menos mal, tá? Não tem que me preocupar com isso aqui. Agora, se eu estou refazendo um site ou alterando um site por algum motivo, a gente tem que entender quais são as queixas do meu cliente em relação ao site. E, principalmente, tentar correr atrás de informações das reclamações dos clientes do meu cliente, para entender o que realmente tem de errado no site, tá? Ah, meu site não vende. Às vezes é só o bloco de informação principal que tá, sabe, demais para baixo, tá lá embaixo. E as pessoas, e isso é natural, as pessoas começam a visualizar o site, conforme elas vão descendo, as pessoas vão saindo. Pouquíssimos rolam a página inteira. Ok? Então, de repente, a informação mais importante está muito lá embaixo. É só trazer para cima. A linguagem não está agradável. Não falo a mesma língua de quem está entrando. É mudar a forma de falar. Então, quais são as queixas? Se é que o site já existe, tá? Vou precisar fazer um site do zero para atender as necessidades, ou eu posso apenas oferecer as modificações no site já existente. E isso aí, gente, é a minha forma de pensar. Não é certo, não é errado, é o meu jeito. Às vezes a pessoa chega, Ricardo, eu quero um site novo. Eu olho para o site, analiso, converso. Durante o briefing, vou analisando o site que já existe e falo com o cara, meu irmão, você não precisa de um site novo. Você precisa fazer algumas alterações estratégicas no seu site para o seu site vender, para você se comunicar melhor com o seu cliente. Ah, Ricardo, mas aí você vai ganhar menos dinheiro. Eu não estou preocupado em ganhar dinheiro aqui. Estou preocupado em ser um solucionador de problema. Porque se for só para ganhar dinheiro, cara, tem outras formas de ganhar dinheiro e muito dinheiro. Agora, se eu estou ali prestando um serviço, eu não posso prestar um desserviço. E cobrar por algo que o cara já tem, para mim, é safadeza. Se eu posso só arrumar, por que eu vou vender um novo? O justo, para mim, é entregar o que o cara precisa. E é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a colocar algumas ideias ou alinhar alguns pensamentos na cabeça de você que já está até trabalhando. Isso não é pro desenvolvedor web já que tá aí, tá no mercado, já é fodão. Cara, isso não é para você. Para você que está no começo ou que está querendo começar a desenvolver sites para ganhar o seu din-din nesse mercado digital, continua comigo. Os próximos vídeos vêm aí. Portanto, me segue. Clica nesse sininho maroto que é para você ser notificado. Porque se você não clicar no sino, o YouTube não vai te notificar. E tem um detalhe. Abre lá a setinha do sininho depois que você clicar nele e marca todos. Porque senão você não será notificado nos próximos vídeos. Ok? Curte esse vídeo se fez sentido para você. Manda para alguém que você acredita que precisa desse conteúdo. E deixa o seu comentário aqui embaixo. Afinal, voltando àquele assunto, você vai querer saber sobre análise SWOT? O que é? Como faz? Como explicar isso para o cliente? Continua comigo e fui!